pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Dental Santé. Aqui comigo a doutora Juliana Leite, como vocês já conhecem. Olá! E o nosso tema hoje, doutora, são os bioestimuladores. Doutora, explica pra gente o que são os bioestimuladores e como é que eles funcionam. Então, gente, o bioestimulador ele vai agir nas células produtoras de colágeno para fazer com que elas produzam colágeno novamente. As nossas células produtoras do colágeno, mais ou menos quando a gente tem uma faixa etária de uns 25 anos, elas param essa produção do colágeno. Então, o bioestimulador ele vai agir de uma forma que estimule essas células a produzir colágeno para a gente novamente. Então, imagine a gente com 30, 40 anos, a gente está estimulando novamente, sendo diariamente as nossas células estarem trabalhando, produzindo colágeno como a gente tinha 15, 20, 18 anos de idade. Então, o bioestimulador ele serve para isso. Ele vai de uma forma onde vai ficar bem natural em você, então nada de excesso de volumes exagerados. O bioestimulador só vai fazer com que suas células produzam colágeno novamente, dando elasticidade na sua pele, dando rigidez, dando viscosidade, fica uma pele mais viscosa, mais bonita, mais cheia de vida, né? Não fica aquele aspecto ressecado, muito mole, né? E aquela flacidez. Então, o bioestimulador ele age assim, fazendo suas células que estão lá como se fossem adormecidas, sem produzir colágeno, mas elas existem, né? Essas células produtoras, mas somente parar a produção. Então, o bioestimulador ele faz com que elas voltem a essa produção novamente. Doutora, quais são os cuidados que devem ser tomados antes e depois da aplicação? Então, como qualquer procedimento de harmonização orofacial, o que a gente recomenda é o quê? Evitar o álcool nas primeiras 24 horas anteriores ao procedimento, né? Evitar ficar friccionando muito aquela região. Então, mesmo com sabonete ou com hidratante, qualquer coisa que seja, mesmo que seja indicado, mas que nesse momento, nas 24 horas iniciais, não fique friccionando muito, mexendo muito na pele nesse período. Também evitar esforço físico, sol quente, se deitar nos primeiros 4 horas posteriores ao procedimento. Então, isso como regra geral, uma regrinha para procedimentos estéticos. Esses cuidados pré e pós-operatórios. Doutora, como é que esses bioestimuladores eles vão se relacionar? Qual vai ser a diferença para os meios tradicionais? Como aqueles cremes anti-envelhecimento, qual vai ser a diferença? Então, o bioestimulador ele vai atuar internamente, diretamente nessas células produtoras do colágeno. Os cremes, qualquer outra coisa que a gente usa, elas vão agir na parte de fora, não interna. O bioestimulador ele vai agir interno para fora, o efeito. A parte dos cremes, ele vai agir local, na parte mais superficial. Ele não vai fazer com que você produza o seu próprio colágeno. Ele vai prevenir os cremes, de uma certa forma, aquela aparência com muitas rugas, mas não vai dar aquela viscosidade tão quanto de intensidade se dá o bioestimulador. Os cremes, essas outras coisas, vitaminas que a gente passa na pele, é mais a nível local, superficial e de bem menor efeito que o bioestimulador, que vai agir diretamente na célula produtora do colágeno. Doutora, é verdade que quanto mais cedo começar, melhor o resultado, ou eu posso começar com a idade que eu quiser? Então, quanto mais cedo começar, melhor, mas não tem contraindicação começar depois. Então, qualquer idade é idade para se começar a harmonização, para fazer uso do bioestimulador, inclusive. Não tem isso de ter perdido tempo por não ter começado cedo. Mas, logicamente, quanto mais cedo você começa, mais tempo você já vai viver com os efeitos, né, daquela harmonização. Mas não tem idade limite para começar o processo de harmonização. E indico, com certeza, ser pelo bioestimulador, que é esse que a gente está falando hoje. Antes de pensar em botox, fio, que muita gente pensa, sustentar com fio, qualquer outra coisa que todo mundo chega muito aqui, quase que chega hoje em dia, lógico, está cada vez mais todo mundo conhecendo o bioestimulador, mas chegam muito perguntando de
Fio. Chega muita gente querendo aplicar botox, mas eu já digo logo aqui nesse vídeo que o primeiro é o bioestimulador. Primeiro a gente tem que preparar essa pele, inclusive, que é o que ele faz, deixar ela mais firme, mais fortalecida, para justamente ela, depois disso, ela ser preparada para nela vir os procedimentos posteriores, que seria o fio, o botox. Fazer só o fio, o botox, esses procedimentos, e sem preparar a pele, esses procedimentos não vão durar muito e nem vão ter um efeito tão bom quanto teria se a pele fosse preparada inicialmente com o bioestimulador. Doutora, esses bioestimuladores, eles podem ser usados somente no rosto ou eu posso aplicar em outras partes do corpo? Então, a gente aqui aplica muito na face e no pescoço, né? O pescoço é um local que ele fica muito flácido, né? A gente não tem muito colágeno aqui nessa região, então fica muito flácido, fica muito cheio de pele que forma. Então a gente usa muito na face e no pescoço, aqui especialmente na odontologia. Mas em outras áreas médicas se usa em outras áreas do corpo. Doutora, quais são os critérios na hora de aplicar esses bioestimuladores, na hora de procurar um profissional? Porque a gente sabe, de novo, que assim como o Botox, há muitos profissionais que não são qualificados para fazer. Então é importante ter esse cuidado na hora da aplicação, na hora de procurar um profissional. Sim, então, com certeza. Quais critérios eu devo observar se eu quiser fazer esse procedimento? Então, primeiramente você deve procurar uma clínica, né? Aqui, inclusive, nós temos a Dental Santé, que tem profissionais capacitados de fazer aquele procedimento. Então, assim, o dentista, né? O médico em si, são profissionais que são capacitados, habilitados em tudo que é de face, para fazer esse tipo de procedimento. Então não é bom estar fazendo em qualquer lugar que você não sabe o histórico, que você não tem uma confiança ali, né? Não tenha casos por trás, né? Então sempre é importante buscar profissionais que são especializados nessa área. Não é todo dentista que faz. Aqui a gente tem uma profissional específica para fazer esse tipo de procedimento. Então é importante isso, ser feito com um profissional que realmente tem habilitação para fazer. Doutora, na questão de autoestima e de aparência, como é que os bioestimuladores eles podem ajudar nessa questão emocional? Porque tem muita gente que olha pra si e fala, poxa, eu não gosto da minha aparência, eu não gosto do meu jeito, eu queria fazer algo para me deixar, para alavancar minha autoestima, minha beleza. Como é que esses bioestimuladores eles vão ajudar nessa parte? Então, o bioestimulador, ele ajuda na parte onde você envelhece de forma melhor, né? Ele não vai agir na questão de diferença na sua face. Então, ele não vai agir volumizando, mudando coisas muito bruscas. Ele vai agir na questão de você ter uma pele melhor. Imagine você com 40, 50 anos, né, você tem uma pele de 20 anos. Então, só isso já eleva a sua autoestima, né? De você saber passar uma base no craquelado, de você ter aquela pele bem rígida, bem viçosa, aquela pele assim iluminada, né? Como se você tivesse com um iluminador, porque a pele tá viva, né? Tá bem cuidada. Então, ele dá essa sensação de uma pele rígida. Então, só isso por si só, quem é mulher aqui já sabe, que está assistindo aqui com a gente, ou homens que também fazem uso hoje em dia, sabem do que eu tô falando. Porque você chegar na frente do espelho, você com a pele flácida, que a gente puxa assim, tá bem flácida, cheio de ruga, com aquele sinal de ressecamento grande, isso aí não dá uma autoestima boa, né? Então o bioestimulador ele vai agir nesse sentido. Em resumo, é envelhecer bem, com saúde e saudável, gostando de si mesmo. E bem natural, que é o que o bioestimulador faz. Tem muita gente que tem medo de fazer a harmonização, achando que vai ter aquela mudança brusca que a gente vê por aí pela internet. O bioestimulador não tem como ter essa mudança brusca. Então, não tenha medo de começar por ele, porque ele não vai modificar em nada seu visual, sua aparência. Ele vai modificar para melhor. Ele vai pegar a sua beleza e vai deixar ela mais
bonita, mais firme, mais bonita, mas ele não vai mudar como alguns procedimentos a gente sabe que tem o poder dessa mudança, né? De volumização. O bioestimulador, ele volumiza muito de leve, como se fosse assim, um preenchimento muito natural, seu, assim, sem ninguém perceber que fez nada, mas percebendo que você está envelhecendo muito bem. Ok, doutora Juliana Leite, muito obrigado. Para esses e outros conteúdos, fiquem de olho no nosso canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Verdade. E em breve, como todo vídeo a gente diz, só para aquecer, novidades, né, doutora? Novidades virão. A gente não vê a hora de contar e mostrar para vocês campanha, divulgações, o que é que tá vindo por aí, né, doutora? Isso mesmo, bastante novidades para você que nos acompanha. E compartilhe esse conteúdo com o pessoal da sua família, seus amigos, né? Porque assim, todo mundo, quem não quer, né? Envelhecer de forma saudável e bem. É isso. A gente se encontra no nosso próximo podcast e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.